Muito bem, muito boa noite a todos, a todas e a todos que nos assistem. É com muita alegria que eu, Cristiano Andrade, psicólogo de formação, especialista em psicologia clínica e em saúde do trabalhador, mestre em psicologia da saúde, doutorando em psicologia da saúde, atualmente psicólogo do Sereste Poços de Caldas e professor do curso de psicologia da Faculdade Pitágoras, venho junto com as minhas colegas, colaboradoras, pesquisadoras e pesquisador também. Temos o profissional Carlos, que está aqui junto conosco, para nós podermos começar o nosso lançamento, oficializar o lançamento do nosso livro Saúde Mental e Trabalho no Tempo de Pandemia da Covid-19. É uma alegria a gente estar junto aqui nessa nossa conversa, podendo trazer para vocês este que é o nosso desejo agora presentificado em forma de ato. O nosso livro aconteceu. O e-book está aqui e é o que vocês estão vendo e que nós viemos hoje entregar para vocês, através da editora Gênio Criador, o nosso livro. E, gente, falando um pouquinho sobre como é que esse livro aconteceu, como é que ele iniciou, né, em forma de desejo em nós, para que o ato pudesse acontecer, eu penso que falar de algo que a gente está vislumbrando enquanto um aspecto teórico é uma questão. Mas pensarmos numa perspectiva de algo que a gente está vivendo traz uma bagagem de um comprometimento ético e também social ainda maior. Digo isso porque, além de pesquisador da área de saúde mental do trabalhador no tempo de pandemia, eu também, junto com todos e todas e todos vocês, vivi e vivo os impactos da pandemia, da Covid-19. Foi uma grande reviravolta, e ainda é nas nossas vidas. De hora para outra, passamos a conviver com as sempre afirmativas que chegavam até nós, do tipo, não esqueçam de usar o álcool gel, lavem sempre as mãos com água e sabão. Olha, façam a higienização de um modo adequado. Eram questões tão comuns que a gente já sabia que tinha que fazer, mas que viraram palavras de ordem. E não só isso, não se abracem, não se toquem. Precisamos encontrar uma outra forma de tocar o outro e precisamos o tempo todo nos lembrar que distanciamento social não é abandono, e sim medidas protetivas. E, gente, na prática, isso reverberou e ainda reverbera de forma direta no que tange ao mundo do trabalho, tanto no que tange ao pensar a forma de trabalhar, bem como nas formas de sermos trabalhadores e trabalhadoras. Isso implicou e implica na nossa saúde mental. De um modo direto. Por quê? Porque elevou o índice de ansiedade, desencadeou diversos transtornos depressivos, a síndrome de Burnout se elevou grandiosamente. E do que adianta saber de tudo isso e não termos o que fazer para podermos, de alguma forma, prevenir e promovermos saúde nesse tempo tão invasor que atende pelo nome de Mundo em Pandemia. E foi daí que surgiu a ideia de fazermos, então, uma coletânea de texto que pudesse trazer ideias não apenas teóricas, mas também estudos de caso, que pudesse inspirar outros psicólogos e psicólogas a fazerem também suas formas de contribuição social. O nosso interesse com esse livro é que ele possa servir para poder promovermos saúde no SUS, nos Serestes, nos núcleos de saúde do trabalhador, na clínica, nas escolas, nas empresas, na comunidade como um todo. Ele vem para poder ser um apoio para pesquisadores e pesquisadoras que se voltam para esse assunto, mas ele também tem uma grande pretensão e um grande desejo de servir como um instrumento de apoio para novas formas de pensarmos as intervenções junto à comunidade trabalhadora brasileira. Então, aqui nós temos 10 capítulos, escritos por diversos pesquisadores e pesquisadoras de diversas universidades do Brasil, e isso é muito potente, porque nós tivemos, então, a reflexão e também a impressão de práticas de diversos contextos. Pessoas do Sudeste, pessoas do Sul, pessoas que estão no Norte, pessoas que estão no Nordeste, e isso é muito bom.
a gente olhar para essa aplicabilidade na prática e podemos contemplar e dividir uns com os outros as nossas reflexões. O livro, gente, já está disponível para vocês no site da editora Gênio Criador, tá? É www.geniocriador.com.br. Vocês vão entrar, vão até livros, aí ali tem livros digitais, vocês entram em livros digitais, e lá dentro do livro digitais, como eu disse para vocês, e assim nós vamos fazer, vocês vão entrar em free, ou seja, livros gratuitos. Aí vocês podem baixar, fazer o download e se deliciarem com os 10 capítulos que vêm para nutrir e nos provocar a ter diversas reflexões. Hoje aqui comigo nós estamos recebendo a participação de diversas pesquisadoras que vieram aqui compor a nossa mesa, falar conosco. Vamos começar com a professora Hilda Rosa, Capelão Avoglia, psicóloga e doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. É professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo e também professora na Universidade Católica de Santos. Tive o prazer de tê-la como minha orientadora de mestrado, hoje eu tenho o prazer de tê-la como minha amiga pessoal e por essa razão quis convidá-la para trazer suas contribuições, não só hoje aqui no nosso lançamento, mas também como prefaciadora do nosso livro. Professora Hilda, minha querida, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, Cristiano. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando desse momento tão especial, né? Que é o momento que coroa a finalização da obra enquanto a matéria. Mas, sem dúvida, a partir de agora, essa obra começa a ganhar vida na consulta dos colegas, na repercussão que ela vai ter, naquilo que ela pode contribuir e desencadear para todos aqueles que estudam saúde mental, para todos aqueles que, junto conosco, conviveram nessa época de pandemia. Nós estamos aqui muito agradecida, né, pelo convite de prefaciar a obra. Saúde mental e trabalho na pandemia de Covid-19 é uma obra organizada pelo Cristiano que nos convoca a uma reflexão, e essa reflexão envolve a multiplicidade das experiências vividas pelos colegas que compõem este momento e que são os autores do capítulo. As nossas vivências compartilhadas nesses 2 últimos anos de pandemia, não apenas por nós, os brasileiros, né? Mas alguma coisa que foi compartilhada por toda a humanidade, de uma forma única, de uma forma inesperada, não é? É nesse contexto que essas repercussões, sendo desencadeadas nos mais diferentes espaços da convivência humana, atingiram os vínculos familiares, os vínculos no trabalho, os vínculos com a saúde, os nossos vínculos com os processos educativos e até a forma de nós realizarmos o nosso lazer. Então, várias instâncias foram comprometidas com esse período de pandemia. Nenhum setor da vida humana permaneceu imune, não é? E não foi só atingido pelo vírus, mas também atingidos pelas medidas sociais de isolamento que eram exigidas para que o vírus fosse impedido dessa propagação. Então, a relevância dessa obra, ela traz novas formas de conviver. A nossa convivência foi sendo construída de uma maneira diferente. A dinâmica das famílias, a dinâmica das nossas relações do trabalho e a forma como nós fomos desenvolvendo os nossos trabalhos. Formatos, muitas vezes, inimagináveis para determinados setores, foram sendo assumidos e adotados por conta desse momento pandêmico. E, sem dúvida, isso gerou novas preocupações relevantes, porque essa nova forma implicava numa nova forma de ser e de estar no mundo. Nem sempre tão fáceis de serem adaptadas, nem sempre possíveis de serem adaptadas. É exatamente nessa perspectiva que esta obra reverbera diretamente nas pessoas,
nos processos, em especial na saúde mental das pessoas. É exatamente nessa conjuntura, né, tão marcada pelas transformações no nosso cotidiano, que o Cristiano, né, nosso mestre, doutorando, né, que eu tive a honra de ser orientadora na dissertação de mestrado, ele organiza essa obra. Então, prezados leitores, vocês vão contar com 10 capítulos que envolvem temáticas ligadas à saúde mental, no âmbito do trabalho, no âmbito da educação e até das relações familiares. Então, um conjunto de textos que essa obra abarca, que envolve uma complexidade de situações, mas muitas apontando as perspectivas para o enfrentamento desse contexto que a gente vive hoje. Que o enfrentamento seja cada vez mais criativo, que o enfrentamento possa ser assertivo, que ele possa ser responsável. E, pessoal, acima de tudo, que possa ser sensível, né? Porque esse tipo de enfrentamento que envolve, que leva em conta, que considera a sensibilidade, é o que nós precisamos nesse momento. Então, eu apresento a todos, né, disponibilizo a todos, através da editora Gênio Criador, os textos que vão, sem dúvida, impulsioná-los a pensar acerca das vicissitudes que constituíram esse momento pandêmico e ainda constituem, não é? Isso vem nos acompanhando e vem desencadeando uma série de transformações na nossa forma de viver. A cada capítulo, nós vamos nos deparar com uma temática enriquecida de inquietações que os autores trazem tão claramente para os nossos leitores. E nessa perspectiva, nós poderemos nos identificar com o desconforto do cotidiano gerado pelo impacto da pandemia. É exatamente esse desconforto que serviu como uma grande impulsionadora, não é? Das nossas reflexões, sempre sérias, sempre férteis, sempre capazes de incentivar a sociedade para novos modelos, novos debates, novas formas de viver, priorizando a saúde mental acima de tudo em todas essas relações. Então, prezado leitor, querido leitor, seja muito bem-vindo à nossa obra, né? Que essa obra possa iluminar os nossos caminhos, que esses caminhos possam ser plenos e desejantes, que eles possam recuperar a nossa vida, que eles possam recuperar o nosso prazer, inclusive pela leitura. Então, venham conosco, venham conversar com a gente, venham ler a nossa obra, venham conversar com o nosso livro. Estejam junto conosco neste movimento, não é? Que hoje começa com a apresentação a todos vocês dessa obra. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, pelo carinho, pela sua disponibilidade, pela sua rica contribuição aqui conosco. É sempre uma grande alegria compartilhar com você. Eu gosto muito da ideia do encontro, porque quando a gente se propõe a estar com o outro, a estar uma com a outra, um com o outro, a gente se propõe a desvelar. E esse tempo pandêmico nos ensinou a como tocar o outro, ainda que não fosse fisicamente, mas sem perdermos o laço social. Muito grato pelo carinho, pela entrega que você nos fez dessa apresentação, desse prefácio incrível que você escreveu. Muito grato mesmo pela sua participação aqui também. E pegando emprestado a fala da professora Hilda, quando ela nos pontua como uma convocação, né, a reconectarmos, inclusive, com o desejo da leitura, a ideia de conversarmos entre os diferentes e diversos temas e conversarmos também entre nós, quero aproveitar e dizer para vocês, deixem aqui suas perguntas nos seus comentários aqui no YouTube, e nós depois vamos fazer o compilado das perguntas para nós fazermos uma futura live para mais um bate-papo ao vivo com vocês. Hoje é uma apresentação, mas daqui a pouco, muito em breve, nós vamos fazer essa live, como já o próprio nome diz, nós vamos estar ao vivo batendo um papo com vocês. Então, deixem um comentário de vocês, curtam o nosso vídeo, compartilhem, mandem para todos e todas e todes, porque a ideia é fazermos com que esse conhecimento possa despertar mais reflexões e novas formas de intervenção nesta área tão séria, como bem colocou a professora Hilda.
E, gente, por falar em seriedade, a saúde mental contou nessa pandemia e ainda conta com o apoio mais que necessário e bem-vindo de nós, psicólogos e psicólogas. A questão é, como a gente sempre provoca, né, em forma de reflexão, é quem é que cuida daquele que está cuidando, daquela que está cuidando? Quem é que protege aquele que protege? E quem é que escuta aquele que está escutando? Como é que está a saúde mental do profissional de psicologia? Como é que será que ficou? Em meio a tantas teleconsultas, psicoterapias de modo remoto, naquela coisa de que vai e volta para o consultório, muitos voltaram presencialmente, mas não poderia atender ali por conta de que muitos temiam chegar até lá, por conta do contágio, muitas pessoas temendo, inclusive, fazerem essa escuta e depois não darem conta de voltar para casa e administrar os seus próprios sentimentos. Quer dizer, frente a uma vastidão de convocações que a comunidade fazia, o psicólogo e a psicóloga também teve que se reinventar. Só que no meio dessa reinvenção toda, muito custo psíquico acabou se exigindo, muita energia psíquica a ser aplicada. E é nesse sentido que o Carlos de Souza Filho, juntamente com a professora Andriele Pereira Franco e a professora Ana Cristina Figueiredo, escreveram um capítulo, Saúde Mental do Profissional de Psicologia. Aliás, é o terceiro capítulo da nossa coletânea, que vocês vão ler, que já está disponível, como nós conversamos, e o professor Carlos está aqui, veio aqui do meu lado para conversar com a gente sobre isso. O Carlos de Souza Filho, ele é psicólogo, doutorando em Psicologia Social pela USP São Paulo, com atuação na área da dependência química no contexto da saúde pública e também experiência no contexto universitário. Ele foi professor, inclusive, em meio a toda essa pandemia, além de atuar na perspectiva do teletrabalho. Carlos, muito bem-vindo. Conta para nós, o que vocês pensaram nesse capítulo? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com pessoas tão potentes, né, na área da pesquisa, em ter sido convidado pelo Cristiano a participar dessa obra tão enriquecedora, que nos faz grandes provocações, principalmente nesse período em que vivemos, né, e que estávamos vivendo e ainda estamos, né, é sempre bom pontuar isso. Eu e as outras pesquisadoras, né, a gente faz em nosso capítulo um percurso desde a atuação do psicólogo em meio a esse período de pandemia, desde o início até a reconfiguração dela para até podermos pensar os dias atuais, né? E nesse sentido a gente também se argue em relação a, nós nos perguntamos em relação à saúde desse trabalhador, né? Isso é um questionamento que eu tenho desde os meus encontros com o pesquisador também Cristiano, nos quais a gente tem discutido muito a questão da saúde do trabalhador. Isso nos faz provocar a buscar entender como que é o cuidado de quem cuida, quem oferece esse cuidado. Quando pensamos na pandemia, né, todos nós fomos, de alguma forma, surpreendidos pelos rumos que ela foi tomando, pelas ações que o governo tomou em relação a elas, os diversos governos mundiais, e sofremos os impactos dela e das ações em função de mitigar, de reduzir a propagação do vírus, né? E, nesse sentido, nós fomos colocados em condições nas quais o isolamento social demandou que a gente se reconfigurasse o nosso fazer cotidiano, né? Atividades como de lazer, sociais, espiritualidade, todas precisaram ser, em um primeiro momento, pausadas e reorganizadas, para que a gente pudesse se valer delas, mas, ao mesmo tempo, mantermos condições básicas de subsistência. Ao mesmo tempo, nós temos profissionais e trabalhadores que são chamados profissionais de linha de frente, que tiveram que estar oferecendo cuidado àquele que sofria com a Covid-19. E profissionais emergenciais aí, que, para a manutenção da sociedade, tiveram que manter-se trabalhando, mesmo correndo risco de contrair o vírus, né? E, com isso, ambos profissionais estavam sujeitos às repercussões que daí surgiram, né? Desde medos de contrair o vírus, de propagar o vírus para seus familiares,
ansiedades, estresse, temores de serem mandados embora, né? Essas e outros questionamentos, né, surgem também para com o psicólogo. Muita gente pensa em relação aos outros profissionais, mas e a nossa classe, e a classe da saúde, que estava e está nesse intermeio aí, né? Como que eles puderam se reorganizar? Então, a gente observa, né, que foram criados uma série de serviços para dar conta desse contingente, dessa população que estava na linha de frente, e ainda o está, e vem adoecer, além dos serviços para a população de um modo geral. Em meio a isso, né, nós tivemos e temos o teletrabalho como uma possibilidade de rearticular essa demanda e conseguir manter as condições de subsistência de cada um e a saúde mental. É claro que, em um primeiro momento, com grande dificuldade, né, porque muitos de nós não tínhamos a habilidade ou o conhecimento de como manejá-los da melhor forma. Ao mesmo tempo, nós tivemos que aprender, né? E, com isso, a gente vê um aumento extremamente elevado dos atendimentos online. Em um primeiro momento, se pegarmos a história dos atendimentos online, eles aconteciam com a função de pesquisa, né? Era permitido pelo conselho para que eles acontecessem no sentido de entender a importância e a relevância deles para com os atendimentos. E, a partir do momento, foi viabilizado pelo Conselho Federal de Psicologia a realização de atendimentos online, para além do contexto de pesquisa. Com a pandemia, a gente vê isso se alargar um tanto quanto mais, né? Na verdade, bem mais. A gente tem um aumento de 800% dos atendimentos online. Então, o atendimento online foi uma alternativa nesse sentido, o que, ao mesmo tempo, gerou uma demanda extremamente grande aí, né? E aí podemos ver várias formas, né? Sejam serviços gratuitos, voluntários também de atendimento, para dar conta desse sofrimento psíquico que surgiu, né? E ainda surge em relação à pandemia. Tanto que ainda vemos pessoas que ainda têm dificuldade de voltar aos atendimentos presenciais. E em meio a isso, né, nós temos um trabalhador aí, um psicólogo, que passa a oferecer cada vez mais o cuidado, mas quando ele vem a ser cuidado? A gente vê vários serviços aí sendo criados para atendimento até em relação a profissionais da saúde, mas pouco se observa em relação ao atendimento desse psicólogo. E com a pandemia, além disso, se observarmos algumas pesquisas, principalmente da Fiocruz, a gente vê um aumento extremamente grande em relação ao uso de substâncias psicoativas, álcool e tabaco, e diversas outras substâncias também, né? Todos esses são modos a partir dos quais a gente observa que o indivíduo ele vem a reagir em função dessa demanda, desse sofrimento, né, que surge em relação à pandemia, né? Então, um dos questionamentos que a gente vale colocar é quais as estratégias essas pessoas têm utilizado. E aí não estão incluídas necessariamente só o que vem a trazer qualidade de vida, mas também outras estratégias que amenizem, no primeiro momento, essa ansiedade, esse temor que a pandemia provocou, né? E as condições para dar conta dela também viabilizaram que ocorresse isso também, né? É claro que muitas delas foram extremamente necessárias, né? E há de se questionar até quando talvez deveria ter sido tomado, se não antes, né? E a nossa pesquisa, ela viabiliza questionar esse modo como esse trabalhador, esse psicólogo, ele também vinha a sofrer em relação a isso. Quais estratégias esse psicólogo desenvolveu nesse período? Que ele tinha que cuidar, ele se cuidava? De que maneira ele se cuidava? Né? A gente vê um aumento extremamente grande também de ansiedade, síndrome de Burnout nesses psicólogos. Então, eu vejo que a minha pesquisa, juntamente com
a colaboração da Andriele e da Ana Cristina, possibilitou com que a gente pudesse começar a tatear esse fenômeno da saúde do psicólogo nesse período tão conturbado que vemos hoje, né? E até viabiliza que possamos questionar alguns caminhos ainda que precisam ser observados a partir de outras pesquisas nesse sentido. Então, dessa maneira que eu vejo que o nosso capítulo ele visou contemplar a saúde mental nesse período de pandemia, com foco no trabalhador. E, a partir disso, eu convido vocês que tenham acesso, que baixem o nosso livro e possam se provocar também a pensar ainda mais sobre essas e outras questões que a pandemia ainda traz e trará para nós. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pela sua rica contribuição no livro e também aqui hoje na nossa conversa, no nosso lançamento. Pegando emprestado essa provocação dele, gente, eu fico pensando aqui, né? O quão é importante lançarmos cada vez mais reflexões que possam dar conta, não apenas de provocarmos, né, enquanto pesquisadores, mas também que dê conta de nos provocar enquanto sujeitos de uma prática social, porque a psicologia, independente dela estar no contexto comunitário, no contexto hospitalar, no contexto educacional, no contexto organizacional ou mesmo clínico, ela é uma psicologia que tem um foco no social, porque ela é feita para o povo, ela é feita para a sociedade. Haja visto o nosso compromisso social já preconizado pela nossa sempre lembrada e querida Silvia Lane. Então, quando ele, juntamente com as colaboradoras, professora Andriele, bem como a professora Ana Cristina, fazem essa provocação de um cuidado com o psicólogo, né, ou seja, cuidar de nós, psicólogos, né, nos escutar para que possamos escutar o outro, eles estão se valendo desse compromisso social e estão nos provocando a pensarmos em práticas sociais para acolhermos uns aos outros também. Haja vista que a gente fala tanto nessa coisa do cuidado e como cuidar do outro sem antes cuidarmos de nós, não é verdade? Então, muito obrigado, Carlos, muito obrigado às colaboradoras que ricamente contribuíram para esse capítulo. No nosso livro também, gente, chamando a atenção, né, provocando vocês, para quererem ler a nossa obra. Digo nossa porque ela é nossa enquanto pesquisadores e pesquisadoras, ela é nossa enquanto povo brasileiro, que dela vai poder se valer a partir de hoje, né, entrando no site da editora Gênio Criador, como nós conversamos. Então, assim, lá nós também temos o cuidado de apresentarmos a atenção, o cuidado com profissionais de outras vértices do trabalho também, bem como profissionais de saúde, num capítulo lindamente escrito pelo professor Felipe Areco, pela professora Natália Galo Ferracioli, pelo professor Wilson Pedro e também pelo professor Manuel dos Santos. São provocações muito importantes, gente, porque muitas vezes acho que, pensando de uma forma cotidiana, o profissional de saúde acaba não tendo vida própria, acaba não tendo identidade e muitas vezes nem nome, mas tem função. Assim como o próprio psicólogo, que muitas vezes não tem quem os escute, mas tem que sempre escutar. Então, nós tomamos o cuidado de também termos um capítulo voltado para os profissionais da saúde. Temos um capítulo também voltado para o cuidado com o trabalhador e a trabalhadora do SUAS, ou seja, do Sistema Único de Assistência Social, tá? Voltado aos psicólogos, psicólogas, assistentes sociais que trabalham em CRAS, CREAS, em todos os equipamentos de apoio. Esse capítulo foi escrito pela professora Roberta Romagnoli, do programa de pós-graduação em Psicologia da PUC-BH, e com a professora Caroline de Souza, que também é orientanda dela. E nessa perspectiva da intersetorialidade, a gente ainda tem uma contribuição da professora Cibele Macedo, da Universidade do Ibirapuera, e também da professora Rosiane da Costa, também da Ibirapuera, que versaram sobre o cuidado com o profissional de educação. E, aliás, o profissional de educação teve um grande desafio que foi reinventar a sua forma de ensino. Foi entrar num teletrabalho seríssimo, para que desse conta de continuar afetando esses alunos a aprenderem, a desejarem a aprender. E por falar em teletrabalho, nós também temos um capítulo voltado ao teletrabalho e as contribuições da ergonomia para o trabalhador que estava nessa perspectiva remota nesse tempo de pandemia. Esse capítulo foi escrito
pela nossa querida Flávia Traude, pelo professor José Roberto Montes Eloane, bem como pelo Gustavo Bergstrom e também pela professora Sandra Gema. A professora Flávia é graduada em psicologia, ela é psicóloga, ela é doutoranda em educação e professora universitária, ela é professora do Mackenzie. E veio aqui hoje conversar um pouquinho com a gente, nos provocar também a querer ler o capítulo dela, que é o capítulo 4, falando sobre essa questão da contribuição da ergonomia. Professora Flávia, muito bem-vinda. Por favor, conte-nos, o que a gente pode encontrar no seu capítulo junto com os seus colaboradores? Olá, Cristiano e colegas, muito obrigada. Bom, primeiramente, agradecer a você, Cristiano, pelo convite de estar participando desse livro, escrevendo um capítulo junto aos meus colegas, professora doutora Sandra Gema, professor doutor Roberto Luani e o meu colega Gustavo Bergstrom. E a oportunidade de estar aqui fazendo o lançamento com vocês, né, para que as pessoas possam ter acesso a tudo aquilo que a academia produz, então um pouco cumprir esse papel social e de responsabilidade social também das universidades, né, da academia, para poder discutir com a população sobre temas tão importantes e tão pertinentes, né. E aí, Cristiano, eu pego o gancho no que você estava dizendo, porque o capítulo realmente, que é o capítulo 4 que a gente escreveu, ele fala sobre o teletrabalho, das implicações dessa modalidade de trabalho para a saúde do trabalhador. Então, ele começa descrevendo um pouco sobre essa modalidade de trabalho, que é o teletrabalho, ou também conhecido como home office, que foi uma estratégia importante do ponto de vista de proteção à saúde de todos, né? Justamente porque com a possibilidade de trabalhar fora das dependências do ambiente de trabalho comum, né? O teletrabalho, ele possibilitou esse distanciamento social e justamente a diminuição, né, do contato e da disseminação da própria doença. Mas, ao mesmo tempo, o teletrabalho ele acabou modificando drasticamente as formas de trabalhar e as implicações de toda essa dinâmica para o trabalhador, né? Então, se a gente pegar um antes pandemia e depois pandemia, a gente consegue fazer um comparativo bastante interessante desse ponto de vista, né? Antes da pandemia, então, a gente tinha um trabalhador no seu ambiente de trabalho, sejam empresas, instituições, onde quer que seja, desempenhando essas atividades e desenvolvendo expertises, traquejos próprios para aquele ambiente, de acordo com as plataformas, com as ferramentas, com os instrumentos que esse indivíduo utilizava, né? Então, você tinha um controle maior também do tempo, no sentido de que, dependendo do tipo de contrato que você possuía, tinha esse vínculo com a empresa, e as relações sociais também, elas eram mais próximas, vamos dizer assim. Você tinha a possibilidade de um contato, por mais que esse trabalho fosse individualizado, você ainda tinha a possibilidade de se relacionar, né, mais com os seus pares. E isso possibilitava também o compartilhamento da vida, dos problemas pessoais, então você tinha uma rede de apoio mais próxima, e também compartilhamento das dificuldades enfrentadas no dia a dia de trabalho, dificuldades essas que juntos, né, os indivíduos poderiam buscar criar soluções e buscar maior efetividade para as suas tarefas. Quando a gente tem o momento da pandemia, toda essa dinâmica, essa estrutura, esse arranjo de trabalho, ele é modificado, né? Homens e mulheres se viram diante, repentinamente, de uma mudança e da transposição do trabalho para suas casas. Nesse ponto de vista, essas expertises que a gente chama de inteligência do trabalho, que é uma inteligência do corpo, não só da mente, mas também do corpo, ela acaba desaparecendo, né? Então, é preciso se reorganizar internamente para poder executar as atividades ou as expectativas, né? Acabar aderindo às expectativas que as empresas, instituições, organizações
tinham sobre os trabalhadores. Nesse sentido, a gente também não tem claramente, embora incorporada essa expressão nesse fenômeno teletrabalho na CLT, está incorporado na CLT desde 2017 com a reforma trabalhista, mas a CLT não deixa claro essa questão do controle sobre o trabalho. Então, na pandemia, a gente vê também, antes da pandemia, a gente já tinha controles a partir das tecnologias da informação sobre os trabalhadores, mas com a pandemia a gente tem uma intensificação também, né? Então, a gente tem, nesse sentido, a dificuldade de exercer um tipo de controle de jornada sobre os trabalhadores. Então, tem uma pesquisa de Bride e colegas de 2020 que ela vai apresentar, ela realizou, se eu não me engano, mais de 900 participantes, e esses participantes responderam a essa pesquisa de modo que o resultado apontou que, com a pandemia, a gente teve um aumento de 600% de indivíduos que trabalhavam todos os dias da semana sem descanso nesse período, né? Então, realmente, essa questão do tempo, do controle sobre a jornada de trabalho acabou ficando bastante limitada, e pelo contrário, as empresas muitas vezes intensificaram esse controle, criando plataformas para mensurar a produtividade, né? Ao mesmo tempo, quando a gente fala desse novo trabalho, a gente fala que nós rompemos aqueles vínculos sociais que eu comentei agora há pouco, né? Eles acabaram não rompendo exatamente, mas eles acabaram se tornando mais fragmentados do ponto de vista que nos tornamos ainda mais individualizados. Então, com a pandemia, a gente percebe que a mudança repentina, já que as mobílias das nossas casas se tornaram postos de trabalho, e a gente consegue identificar a dimensão que isso pode ter para a saúde física, a princípio, mas também uma intensificação das atividades do controle que levaram ainda mais a uma precarização desse trabalho, né? E do sofrimento do trabalhador também, tá? E da solidão do trabalho também. Nesse sentido, a gente consegue fazer uma outra discussão, que é a discussão de gênero. Como que a pandemia e esse novo trabalho, ou o teletrabalho, ele acabou gerando uma concorrência ainda maior de atividades, um acúmulo de atividades, de tarefas que concorreram entre si, né? E que possibilitaram, obviamente, essa dificuldade de conciliação entre trabalho e vida, né? Nesse sentido, quando a gente fala das mulheres executando teletrabalho, a gente, obviamente, já fazia uma discussão antes da pandemia da dupla, tripla jornada de trabalho, né? Então, a gente tem Ricardo Antunes, Helena Irata discutindo isso. Ao mesmo tempo, quando a gente passa essa discussão para a pandemia, a gente percebe essa intensificação e esse acúmulo de tarefa das mulheres nesse contexto, justamente porque as mulheres socialmente encarregadas das atividades do care ou do trabalho doméstico se viram na pandemia diante de outras atividades que também foram solicitadas a elas atenção e cuidado. Então, quando a gente tem a naturalização das mulheres, das atividades das mulheres, para esse trabalho doméstico não remunerado, invisível, né, a gente tem também na pandemia sendo as mulheres responsáveis majoritariamente, né, pelos cuidados daqueles que adoeceram, pela higienização, higiene do lar, higienização dos materiais, mercadorias adquiridas, o cuidado com aqueles que depois retornaram para suas casas, depois de internados, por exemplo, e contaminados, para além das atividades que já exerciam com esse trabalho doméstico, que seria o cuidado dos filhos, né, da educação dos filhos, o cuidado com o que a gente fala de um trabalho reprodutivo, né, que sustenta e mantém as famílias e os indivíduos, os membros da família, podendo também estabelecer
os seus processos de vida. Então, nesse sentido, a gente tem uma discussão fortíssima de gênero para falar sobre as mulheres e como a pandemia intensificou ainda mais a precarização do trabalho das mulheres nessa duplas ou triplas jornadas de trabalho e, sobretudo, as desigualdades entre os gêneros no trabalho, tá? E aí, o capítulo 4, que eu escrevo com os meus colegas, junto a eles, vai discutir as implicações do teletrabalho para a saúde dos trabalhadores do ponto de vista da ergonomia da atividade, que é uma disciplina que, diferentemente do que a gente imagina quando a gente ouve falar sobre ergonomia, que a ergonomia ela vai estar ligada exatamente às características físicas do trabalho, esse conceito ou essa abordagem da ergonomia que a gente utiliza e faz uso para discutir essas questões sociais do trabalho, no livro, ela é uma abordagem de uma ergonomia francesa, que vai estar ligada às questões não somente físicas, mas cognitivas e organizacionais do trabalho, né? Então, pensa-se o trabalho como esse fenômeno complexo, com diversas dimensões, variáveis, e como ele atinge os diferentes trabalhadores, né, na sua singularidade, no seu coletivo. Então, as perguntas que a ergonomia da atividade vai fazer para esse novo contexto é como que esses trabalhadores realizam o seu trabalho, né? De que forma eles realizam, a custos de quê, quais são as principais dificuldades enfrentadas por eles, entendendo que, obviamente, os indivíduos eles vão estar expostos ao trabalho de maneira diferente, vão sofrer, né? Embora a ergonomia da atividade não esteja ligada exatamente às discussões sobre o sofrimento no trabalho, e a gente poderia utilizar a psicodinâmica do trabalho para fazer uma discussão mais aprofundada dessa questão subjetiva, mas a ergonomia, assim, ela vai se colocar a trabalhar as questões de saúde e segurança no trabalho dentro desses contextos, né? Então, entender qual que é a ordem relacional entre trabalho e sujeito, trabalho e coletivo de trabalho, pensando exatamente em revelar essa complexidade. Então, Cristiano, falando um pouquinho sobre o capítulo, né, e o que ele se propõe a discutir, eu acho que essa minha fala conta um pouco para que as pessoas possam se sentir um pouco mais curiosas ou interessadas em se debruçar nessa leitura. E aí eu aproveito para fazer realmente o convite à reflexão, não só dos indivíduos, mas das instituições que discutem trabalho, as universidades, os alunos que se deparam com as discussões de trabalho também, porque, embora em áreas diferentes, ou trabalhando em focos diferentes, com vínculos de trabalho diferentes, somos todos trabalhadores. Em alguma medida, ou para ser bem modesta, né? Em alguma medida, todas essas questões acabam interferindo e tendo implicações para a nossa vida. Então, é uma discussão que acaba sendo interessante desse ponto de vista, porque ela não está ligada só aos mecanismos, formas de trabalho, mas também às implicações para a nossa vida, né? A vida de cada um, a vida de uma sociedade, né? Então, eu acredito que esse capítulo ele pode trazer, assim como os capítulos dos colegas, reflexões importantíssimas sobre assuntos que são muito urgentes, né? Então, Cristiana, eu gostaria de agradecer mais uma vez e fazer o convite a todos e todas que estão aí nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Eu que lhe agradeço, aliás, nós que lhe agradecemos, bem como aos seus colaboradores, por esse carinho em ter aceito o convite em vir contribuir conosco, por ter vindo hoje também aqui no lançamento, trazer o seu convite à leitura do seu capítulo e dos nossos capítulos juntos. Eu aproveito a sua fala também para complementar, quando a gente pensa nessa perspectiva de gênero, de fato, nesse contexto pandêmico,
os respingos se tornaram ainda maiores, né, sobre os grupos minoritários. E como o recorte de gênero é uma das perspectivas de pensarmos essa questão inerente aos grupos minoritários, no nosso livro nós temos 2 capítulos que versam sobre essas questões. O capítulo 7, ele vai discutir a questão da contribuição do masculino, que a gente vai falar de as masculinidades, frente às tarefas domésticas, na perspectiva da conciliação com o mundo do trabalho. Então, a gente vai trazer a contribuição dos homens para que as mulheres se mantenham trabalhadoras. Esse capítulo foi escrito pelas professoras Ana Paula Lima e Michele Fonseca, da Faculdade Pitágoras aqui de Poços de Caldas, que é onde eu também dou aula e contribuí junto com elas, e a professora Miriam Benincasa, da Universidade Metodista de São Paulo, que é a minha orientadora de doutorado. Então, ali nós escrevemos e convocamos a comunidade a pensarem em novas formas de partilharem as tarefas domésticas, bem como a cotidianidade, né? No sentido de desconstruirmos essas ideias de coisas de homens e coisas de mulheres, haja vista que, na dinâmica familiar, a família se complementa, um ampara o outro e faz com que, de alguma forma, possa vir a dar certo, né? No mundo da reinvenção, pegando emprestado a questão da psicodinâmica do trabalho, como a professora Flávia traz, precisamos encontrar uma inventividade, um jeito subjetivo de darmos conta desse trabalho. Então, se nós não tivermos uma também sororidade em família para darmos conta, assim não seria possível. E nessa seara de gênero, nós também temos um capítulo, que é o capítulo 8. Esse é escrito por mim, pelo Flávio Souza, Flávio César de Souza, fala do nome completo para ficarmos mais identificados. Ele é do Colégio Pericano e também hoje da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas. Ele, juntamente comigo e a professora Miriam Benincasa, escrevemos sobre a conciliação do trabalho em saúde e a maternidade no tempo de pandemia. Então, é um estudo de caso que nós buscamos fazer, entrevistando 6 profissionais de saúde pública, onde buscamos compreender como é que era ser mãe e, ao mesmo tempo, estar ali na linha de frente. Como é que era voltar para casa depois de ter trabalhado, como que era ir trabalhar e deixar os filhos e as filhas em casa. Então, todos esses movimentos geraram implicações na saúde mental dessas mulheres, e a gente faz uma análise à luz da teoria de gênero e da psicologia do trabalho, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho. O nosso livro também, gente, aproveitando, mais uma vez provocando vocês a fazerem perguntas, né? Deixarem suas perguntas aqui nos comentários para que a gente possa compilar e depois fazer uma nova live. Vocês vão ver que nós também tivemos um cuidado muito grande com aqueles e aquelas trabalhadoras compreendidos como necessários, porém de baixo prestígio. E enquanto muita gente estava fazendo trabalho dentro de casa por medidas protetivas devido ao distanciamento social, muita gente continuou nas ruas, como o caso dos mototaxistas, como o caso dos motociclistas, ciclistas entregadores. E aí nós temos um capítulo que versa sobre essas questões. O capítulo de número 6, ele traz um estudo de caso realizado pelas professoras Laura Nogueira e Thaís Helena Barreira, são pesquisadoras da Fundacentro. Elas fizeram um estudo de caso e vão conversar com a gente sobre a questão inerente à saúde mental dos entregadores ciclistas no tempo de pandemia. Apresentando as nossas parceiras, Laura Nogueira é psicóloga, é doutora em desenvolvimento socioambiental pela Federal do Pará e também é membro da Fundacentro hoje. Professora Thaís, ela é ergonomista e também doutora em políticas de prevenção e saúde do trabalhador pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Professoras, por favor, muito bem-vindas. Contem para nós o que a gente pode esperar do capítulo 6, como cuidar daqueles que não se puseram de uma forma tão distante da sociedade, se mantiveram nas ruas das cidades, fazendo entrega enquanto a gente estava em casa nos protegendo. Ok, Cristiano, boa noite. Eu queria também agradecer a você pelo convite. Eu agradeço em meu nome, agradeço em nome também dos meus colegas que fazem parte do projeto de pesquisa que originou esse capítulo. Acho extremamente importante esses espaços, que são espaços sempre de troca e de fazer circular, na verdade, o conhecimento e as formas de pesquisa, enfim, e os olhares que os pesquisadores têm dado, na verdade, né, sobre esse cotidiano, em especial o cotidiano do trabalho, que nos é extremamente caro, né?
Então, como você já bem salientou, é um projeto de pesquisa em que a gente busca compreender aspectos da segurança e da saúde dos trabalhadores ciclistas, né, que fazem entregas de alimentos. E, na verdade, o nosso percurso é um pouco mais curioso, porque, na verdade, a pandemia não foi o nosso ponto de partida. Na verdade, esse projeto surge em um momento anterior mesmo à pandemia, e naquele momento a gente estava preocupado, né, nós estávamos preocupados, na verdade, em pensar a entrada precoce dos jovens no mercado de trabalho, o impacto, né, desse trabalho muitas das vezes precarizado, um trabalho sem garantias, e o impacto disso na segurança e na saúde desses trabalhadores. Mas eis que, quando a gente inicia o processo de pesquisa, a gente se depara com a pandemia, e a pandemia, de certo modo, ela também faz com que a gente lance um outro olhar sobre esses trabalhadores, não é? A gente vai falar um pouquinho do que a gente conseguiu até o momento, é uma pesquisa que está em processo, ela ainda não terminou, mas a gente já fez algumas entrevistas, e é em cima dessas entrevistas que a gente vai fazer os nossos comentários aqui. Lembrando que o projeto de pesquisa, além de mim, né, da professora Thaís e pesquisadora Thaís Barreira, né, a gente também conta com o colega Marcelo Alexandre Vasconcelos, e cada um de um lugar do Brasil, que é bastante interessante também, né? Assim como a gente está nesse momento aqui conversando com pessoas de diversos locais, no nosso projeto também a gente tem essa perspectiva, né, de ter olhares mais regionalizados, digamos assim, também sobre a questão, né, desses trabalhadores. Mas, iniciando, né, a nossa conversa sobre o capítulo, me veio uma imagem na cabeça, não é, que eu vi em algum momento do processo de pesquisa, de investigação, enfim, que era a imagem de um ciclista pedalando num grande centro urbano, e a imagem dele aparece em destaque, porque, no fundo, você não tem aquele movimento que é típico e comum, na verdade, aos grandes centros, né? A circulação dos carros, dos ônibus, das pessoas, enfim, né? Então, na verdade, esses jovens ciclistas, eles já faziam parte da paisagem urbana, antes mesmo da pandemia, certo? Mas a gente pode dizer mesmo que a pandemia ela acabou trazendo a possibilidade de uma ampliação, né? Que a gente pudesse ter um olhar mais ampliado sobre as condições de trabalho desses trabalhadores, né? Então, essa imagem, em algum momento, me marcou muito, essa imagem desse trabalhador, porque no primeiro momento ele parecia muito misturado à paisagem urbana, e, de repente, ele aparece solitário nesse universo, né? nesse cenário urbano, em especial, não é? Então, isso nos faz, no primeiro momento, refletir de como que a questão da pandemia, ela, de certo modo, ela amplifica alguns problemas ou fenômenos também do mundo do trabalho que já vinham se dando anterior à pandemia, mas que acabam se amplificando ou se ampliando aí a partir desse processo, né, da pandemia. Então, a gente vai ver, por exemplo, que a questão da precarização do trabalho, a questão de um trabalho sem garantias e sem direitos, a baixa qualificação dos trabalhadores, uma entrada precoce no mundo do trabalho, ela já vinha se anunciando desde antes, mas, como eu estou colocando para vocês, ela vai ganhar essa visibilidade, né, essa amplitude. E, como você bem colocou, esses trabalhadores, eles são aqueles que vão estar atuando quando muitos estão em casa, não é? Então, foram aqueles que nos levaram água, nos levaram alimentos, e algumas situações, outros remédios, enfim, no momento que as pessoas estavam impossibilitadas de circular dentro desse espaço urbano, certo? Isso, de certo modo, né, atribui ou populariza esses trabalhadores como trabalhadores de categoria de serviços essenciais. Os trabalhadores que a gente está lançando foco, né, nesse processo de pesquisa, é exatamente esses trabalhadores que estão vinculados aos aplicativos de entrega de alimentos, certo? Dentro desse espaço, né, urbano, e pensando também, né, que eles não são os únicos, porque a gente tem uma perspectiva e uma tendência de ampliação desses trabalhos que se concretizam, na verdade, não é, a partir de vínculos com plataformas digitais, ligado ao que a gente vai conhecer como economia de bicos, né, ou de outra forma a gente entende como gig economy, né? Então, a gente, no primeiro momento, vai compreendendo que esses trabalhadores estão vinculados, né, uma novas formas de organização do trabalho, um trabalho que você não tem mais aquela figura de um chefe presente,
certo? Mas, ao mesmo tempo, você continua, assim, muitas das vezes, o controle sobre a própria organização do seu trabalho, né? Então, isso nos chamou a atenção nesse momento inicial da pesquisa, a gente foi se debruçar sobre essas questões, né? Então, um trabalho que é precarizado, um trabalho que é desprotegido, e um trabalho que, apesar de um discurso muito forte, no sentido de atração, né, desses trabalhadores, de que eles vão poder regular o tempo deles de trabalho, que eles vão poder ter um controle maior sobre o tempo deles de trabalho, que eles não vão ter um chefe. Quando a gente vai se aproximando desses trabalhadores e começa a fazer a escuta desses trabalhadores, a gente vai ver que as coisas não são bem assim, né? Então, e por que não são bem assim, na verdade, é o que a gente quer discutir, e que impacto isso vai ter em termos de segurança, de saúde, em especial no sentido da saúde mental, é o que nos atrai nesse processo que a gente está estudando, né? A gente parte do modelo, né, para fazer a análise no nosso estudo, que é o modelo de riscos psicossociais, em que a gente vai destacar alguns elementos, né, a partir desse modelo. Então, por exemplo, a gente vai focar em categorias como a sobrecarga de trabalho, a intensidade, o ritmo de trabalho, a gente vai pensar as exigências emocionais que o trabalho demanda, né, desses trabalhadores. Muitas das vezes eles precisam controlar as emoções. No caso dos nossos entregadores em especial, né, na lógica do cliente sempre tem razão, só que não, né, a gente sabe em muitos aspectos. A questão da falta de autonomia e do engessamento, né, uma dificuldade, de margem de manobra no enfrentamento de algumas dificuldades desse trabalho. Sofrer, né, o impacto dessas relações sociais, muitas das vezes, não é, em que falta um suporte social, que falta um suporte da própria empresa, de aplicativo, né, em que falta um suporte do próprio Estado também, não é? Então, dessa falta de suporte, dessas relações sociais degradadas, na verdade, que colocam esse trabalhador numa condição muito mais vulnerável e muito mais solitária também, não é? Aspectos ligados aos conflitos éticos, não é? Quando os valores pessoais, sociais, enfim, profissionais desses trabalhadores entram em conflito, né? Ou são contrariados de alguma forma, e os aspectos ligados à insegurança econômica, né? E essa vulnerabilidade com um trabalho precário, um trabalho desregulamentado, um trabalho muitas das vezes invisibilizado mesmo no sentido social, traz, né? Então, a gente olhando, né, para esses 2 anos, né, que a gente vem trabalhando com esse tema, a gente vai ver o impacto também da pandemia nesse processo, enquanto que isso intensifica a entrada, muitas das vezes, né, desses jovens trabalhadores no mercado de trabalho. A gente vai ver, inclusive, que a pandemia, de certo modo, estimula, né, porque você vai ter também, atrelado à pandemia, uma crise econômica significativa, um aumento do desemprego, em especial do emprego formal, né, como a gente via algumas décadas, refletir, na verdade, né, em que sentido isso pode impactar, né, na vida desses trabalhadores, e como que isso pode impactar, em especial, nos aspectos ligados à sua segurança e saúde no trabalho, né? Então, nesse contexto, a gente pode dizer que 2 aspectos aí que mudam, né, a partir da pandemia, remete a gente a pensar, né, que esses trabalhadores são lançados, né, são obrigados, na verdade, a ganhar o seu sustento, enfim, nesse tipo de atividade, nesse tipo de serviço, e que eles vão correr o risco, né, vão se expor, na verdade, e num primeiro momento completamente sem apoio mesmo, né, o risco total, né, de estar ali fazendo as entregas, com medo de adoecer muitas das vezes, sem proteção alguma, né, sem o básico, que era, por exemplo, a gente pensar um fornecimento de máscaras e do álcool, né, para higienização das mãos. A gente vai ver que no primeiro momento eles não tinham nem acesso a isso inclusive impulsiona e demanda toda uma discussão. Então, a gente, num primeiro momento da pandemia, não observou isso. A gente vai ver que, a partir da reivindicação desses trabalhadores, que algumas coisas começam a mudar nessa seara, né, nesse cenário. E, por outro, a gente vai ver também uma diminuição no processo mesmo da pandemia, a gente também vai ver uma diminuição das taxas, né, dos valores que são pagos desses trabalhadores. E a justificativa é que você tem muito mais entregadores, né? Então, tendo muito mais entregadores, você vai pagar menos
por essa atividade de entrega. Bom, isso gerando também uma série de questões, né, e para esses trabalhadores, colocando-os numa condição de maior vulnerabilidade, insegurança, com um possível impacto no aspecto da saúde mental que a gente não pode aí desconsiderar, né? É um trabalho que você não sabe se ao final do dia você vai ter o mínimo, né? Vai conseguir um mínimo que garanta o teu sustento e o sustento, muitas das vezes, dos teus familiares, enfim, daqueles que dependem de você. Então, o que a gente fez foi, no primeiro momento, fazer a escuta, né, desses trabalhadores, começar a pensar nessas possibilidades aí de relação entre esse tipo de trabalho, como que isso foi, de certo modo, também marcado e atravessado por essa questão da pandemia, como eu falei ainda há pouco, e que possibilidades, que impactos isso poderia ter em termos da sua saúde e segurança. Então, o que a gente coloca é, na verdade, que esse momento inicial da pesquisa nos levou a refletir sobre algumas pistas, na verdade, que a gente pretende seguir, né? Agora a gente vai seguir essas pistas, e pensando no como que a gente... que perguntas, na verdade, a gente ainda precisa fazer e como que a gente vai fazer essas perguntas, enfim, né, para dar conta desse universo que eu estou colocando para vocês, né. Então, temos resultados, na verdade, preliminares, mas que eles fortemente nos indicam o aspecto do sofrimento psíquico enfrentado por esses trabalhadores, que precisam ser analisados mais profundamente, né, porque a gente precisa lançar um olhar sobre, né, com muito mais cuidado, muito mais atenção. Bom, o que nos guia também nesse processo é pensá-lo a partir, né, da perspectiva da ergonomia, da atividade e também da psicodinâmica do trabalho, né, então, à luz dessas clínicas do trabalho, e também tendo como modelo, na verdade, esse modelo dos riscos psicossociais, né, do trabalho em especial, nessa perspectiva francesa, né. Então, questões vão surgindo, né, para a gente e faz a gente pensar, por exemplo, como é que esses trabalhadores, enfim, podem organizar esse trabalho, ou que margem eles têm para organizar esse trabalho, como que se dão essas condições concretas e reais desse trabalho, eles têm algum tipo de autonomia ou possibilidade, né, de regular, por exemplo, a sua jornada de trabalho, ou tirar um dia de folga, como é que eles podem resolver conflitos ou problemas, né? Qual é o nível de autonomia que eles têm? Então, tudo isso são questões que perpassam esse processo da pesquisa, que a gente está buscando, na verdade, desvelar, né, compreender melhor, e de algum modo trazer uma contribuição, não só no sentido de um questionamento teórico ou da pesquisa acadêmica, mas a gente pensar mesmo enquanto que o trabalho também pode ter esse potencial, né, de contribuir para políticas públicas, por exemplo, ou mudança no cenário, né, desse contexto de trabalho de alguma forma. Então, para a gente é muito, muito importante a escuta desses trabalhadores, ter o contato com esses trabalhadores, e mais aí, uma vez a pandemia se colocou como uma grande questão, não é? Porque, na verdade, a gente não pôde ir logo a campo, entre outros motivos, por conta também dessa questão, né, de como que a gente ia abordá-los e como que a gente ia, e que ainda continua sendo, né, uma preocupação nossa, como é que a gente vai chegar junto para fazer a escuta desses trabalhadores. Então, isso é uma coisa que vem perpassando as nossas questões e preocupações, né, nessa perspectiva mesmo metodológica, mas a gente entende como crucial no campo, né, da saúde do trabalhador essa escuta, né, a possibilidade dessa escuta e de estar junto com esses trabalhadores, também observando, no que for possível, esse trabalho, esse cotidiano aí de trabalho, né? Então, caminhamos agora nesse sentido, e já vamos entrar na segunda fase da pesquisa, e a gente espera também que a gente possa ter, no outro momento, outras oportunidades, espaços para a gente estar discutindo essas questões, lembrando também, não é, que além do sofrimento que a gente foi capaz de perceber nessa atividade, e que nos indica, né, a necessidade desse olhar mais cuidadoso acerca da saúde mental desses trabalhadores, por outro lado, pensar também
como nos diz a psicodinâmica do trabalho, que esse trabalho também traz algum tipo de sentido e gratificação para esses trabalhadores. Então, o que a gente já observou nesse aspecto é que existe, em algumas situações, o próprio reconhecimento social dos clientes, e que para eles isso é muito satisfatório, muito positivo. É a possibilidade, não é, deles estabelecerem relações que eles consideram de amizade, aqui entre aspas, né, com os estabelecimentos que fornecem as mercadorias, e, ao mesmo tempo, a possibilidade deles estarem, muitas das vezes, em conjunto, conversando entre si sobre o seu cotidiano, a sua vida de trabalho. Então, eles refletem esses aspectos aí como elementos importantes e de prazer, né? E de que há algo que dê sentido, ou que está dando sentido a esse labor, né? Essa luta diária aí, frente a esse mundo, né, do trabalho que, como eu estava colocando no início, traz esse caráter, né, da precariedade, da falta de segurança, um trabalho que é desregulamentado, um trabalho, enfim, né, que muitas das vezes impulsiona para uma intensificação desse trabalho e outras tantas questões que podem colocar em risco a saúde desses trabalhadores de um modo geral, mas também pensando na questão da saúde, em especial a saúde mental, não é, do sofrimento e de uma possibilidade desse sofrimento redundar, né, ou caminhar, né, para um processo mais grave de adoecimento mental, e mais ainda, né, o quanto que isso pode atingir esse grupo de trabalhadores, tirando-os de uma forma precoce do mundo do trabalho, não é? E de uma necessidade de assistência e de cuidado, enfim, né, com caráter muito mais depois para remediar, né, todo esse quadro do que propriamente numa possibilidade de um olhar preventivo, de cuidado antes desses processos de adoecimento, na verdade, se concretizarem. Não sei se a Thaís quer comentar também, que ela está aqui com a gente, mais alguma questão com relação a isso, mas eu já assim, convido a todos a ler o livro. Acho que traz muitos temas interessantes e importantes, e também convido a todos a ler o nosso capítulo, e que eu espero que a gente tenha outras oportunidades e momentos aí de troca, e de conversa, né, e de fazer circular esses conhecimentos. Então, mais uma vez, muito obrigada, Cristiano. Eu que lhe agradeço imensamente pela contribuição, pelo carinho. Professora Thaís, por favor. Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite. Tá certo, já entrou. Não, eu queria, acho que, agradecer e valorizar aqui publicamente, né, o trabalho coletivo, né? Como é bom, né, Cristiano? Como é bom a gente se somar, né, num momento tão difícil como esse que foi, né, da pandemia, e como você mesmo foi trazendo para a gente, né? A gente ainda está se havendo com as reverberações desse momento, então a gente está tendo contato virtual, que é ótimo, né? Mas a gente se sente ainda fazendo parte de um grupo, né? De um coletivo. Isso é sensacional, isso é muito bom, né? E, de fato, como a Laura falou a respeito do nosso capítulo, a nossa intenção foi trazer a voz, né, desses entregadores ciclistas que, por incrível que pareça, né, estão ali na rua, tendo contato com vários clientes, tendo contato com os estabelecimentos fornecedores do alimento, das mercadorias, né, mas que se sentem tão sozinhos, né? Então, eu acho que, assim, eu talvez coroaria essa ideia, né, de que, primeiro, que a gente está fazendo um trabalho entre disciplinas diferentes, né, como já foi dito aqui, né? Eu, como ergonomista, tive o prazer de estar trabalhando aí com os colegas, e a Flávia até já antecipou, né, esse trabalho, essa diferença da ergonomia da atividade, né, da disciplina cuja concepção se inicia na França e que nós, no Brasil, acolhemos e praticamos, né, junto com a psicodinâmica do trabalho, para poder, nessa etnografia, nessa escuta, né, como você falou, Cristiano, levar essa voz
levar esses problemas, né, que são tão bem explicados por eles, né, para um número maior de pessoas, né, para que a gente possa, com isso, estimular ações, né, ações públicas, ações das próprias empresas, ações dos próprios clientes, né? Muitas pessoas se perguntam o que é que a gente pode fazer por esses entregadores, por exemplo, né? Esses entregadores de aplicativo. Quando eles fizeram um movimento de greve, teve um apoio social muito grande da mídia, da sociedade, né? Mas as pessoas até hoje se perguntam muito, querem entender um pouco desse trabalho, né? A gente, nesse capítulo, procurou justamente trazer elementos para que as pessoas possam compreender esse trabalho, né? Possam escutar esses jovens falando sobre as dificuldades, mas como bem lembrou a Laura, não só de dificuldades eles vivem, né? Um sorriso que a gente entrega para eles, uma palavra de estímulo, de gratidão, né? Eles falam disso, né? Então, o capítulo traz essa voz, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que, assim, é muito gostoso nesse momento a gente fazer parte desse movimento maior de reflexão, de pensar na gente com outras pessoas de diferentes segmentos, né? Então, essa assimetria, né, que você comentou, né, Cristiano, eu acho que fica muito evidente nas relações, por exemplo, desses entregadores, né? Que, como todo mundo já falou, estão ali levando o alimento para tantas pessoas e sequer tem intervalo para uma pausa de alimentação ou, muitas vezes, até o dinheiro suficiente que vem cada vez escasseando mais. Mas o livro é para isso, né? O livro é para a gente pensar junto, para a gente conversar sobre o assunto, para a gente pensar formas de auxiliar uns aos outros, né? E eu quero agradecer e estimular, né, realmente essa conversa com base no livro, que eu acho que vai ajudar todo mundo a pensar em si e no outro, e como que a gente pode transformar e melhorar todo esse sentimento que a pandemia deixou na gente, né? Muito obrigada, viu? Nós que lhe agradecemos por esse carinho, por essa linda contribuição. Com certeza o trabalho em equipe faz a diferença, traz esse resultado, que é o que nós estamos entregando aqui hoje, um trabalho feito em equipe, numa perspectiva interdisciplinar, né? Numa perspectiva de cuidado ao outro. Falta pouquíssimo tempo para acabar nossa reunião, não poderia deixar de falar de 2 últimos capítulos que estão no nosso livro, que vale a pena vocês lerem, que é um capítulo voltado à questão da discussão da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho em tempo de pandemia, que é escrito pela professora Priscila Zarif, da Universidade Federal de Uberlândia, e também pela professora Carla Palhavan, da Metodista de São Paulo. E o outro é sobre o ageísmo no mundo do trabalho, que é sobre a inclusão das pessoas idosas no mundo do trabalho em tempo de pandemia, escrito pela Marlene Rocha, que é doutorada em Psicologia da Saúde na Universidade Metodista de São Paulo, e o professor Bruno Chapadeiro, da Universidade Federal Fluminense, ou seja, do Rio de Janeiro. Quero salientar o quanto vale a pena a gente olhar para esses grupos minoritários, e esse é o nosso propósito também enquanto livro, né? Levarmos possibilidades de inclusão, de promoção de saúde e de transformação social, que é o papel da psicologia, que é o papel da saúde como um todo. Minha gente, eu quero agradecer imensamente a participação de todas vocês e de todos vocês pelo o tempo que juntos e juntas aqui tivemos refletindo. Muito obrigado a todos e todas as pesquisadoras e pesquisadores que fizeram esse livro acontecer. Muito obrigado à editora Gênio Criador, que fez com que esse trabalho ganhasse tom e se tornasse uma realidade. De um modo especial, meu muito obrigado à querida Cleusa Sakamoto, editora Gênio Criador, é realizada por ela, que é diretora editorial. Ela é psicóloga também, nossa colega. Deixar aqui o meu muito obrigado pelo carinho que ela tem conosco, quem está nos recebendo. O meu muito obrigado também ao Matheus, que fez toda a questão da tecnologia acontecer aqui hoje para nós. Agradecer à Faculdade Pitágoras também pelo espaço que nos concede nesse sentido. Enfim, muito obrigado a todos e todas vocês que estão aqui conosco, nos assistindo. Gente, o livro já está
no site www.geniocriador.com.br. É só irem em livros digitais, irem até livros free, vocês já baixam e leem, se refletindo, problematizando e potencializando novas intervenções. Breve teremos mais lives aqui no nosso canal, breve teremos mais discussões. E, por favor, não se esqueçam de curtir e também de seguir a gente aqui no nosso canal. Um grande abraço para vocês, tenham uma excelente noite e ótima leitura para todos e todas nós.